tá? Só que lá no centro a gente está na parte de enfermagem, tá certo? Não na parte técnica de segurança, mas os técnicos de segurança, eu entrei lá como técnico nesse centro, interage muito também com a psicologia. Então o técnico de segurança, indo aqui para o slide, pode contribuir para o aperfeiçoamento do programa de seleção e colocação de uma empresa, na medida em que pode avaliar a atuação do indivíduo com relação à segurança do trabalho, verificando deficiências que podem significar falhas ocorridas em uma ou mais das etapas do processo de seleção. Então, muitas vezes, em processo de seleção, o técnico, ele participa desse processo, tá certo? Ele participa no decorrer da seleção desse processo. Então, é muito importante a contribuição do técnico de segurança para a psicologia do trabalho e vice-versa, a contribuição da psicologia do trabalho para o técnico em segurança do trabalho, tá? Então, há um interrelacionamento aí muito positivo, tá? Muito importante. Pergunta, né? Que eu já perguntei. Vê que coisa linda. Esse é o nosso diretor de imagem, viu? Tirei uma foto dele aí quando ele está prestes aí a loucura. Aí nós tiramos a foto dele justamente na hora. O trabalho enlouquece. Após essa primeira parte aí da explanação, eu gostaria mais uma vez da resposta. Enlouquece ou não enlouquece o trabalho, pessoal? Porque eu estou utilizando essa pergunta novamente, essa dinâmica novamente? Porque no decorrer, tá, das explanações, das explicações, poderia ter ocorrido alguma mudança, tá, de colocação, alguma mudança de posição. É aquela questão que eu falei, o trabalho em si é algo positivo, mas a partir do momento que ele se junta com fatores negativos, que hoje não é difícil ocorrer isso, hoje o que nós vemos no dia a dia, tá, é justamente o interrelacionamento desse trabalho, com fatores negativos. Então dá no que dá, tá? Aí acontece isso aí, ó. Ele quando não consegue equilibrar as ações, né? Então acontece isso. Aí nós vamos entrar para a segunda parte de nossa explanação, que é justamente, eu falei da psicologia, que a psicologia ela é uma ajudadora da saúde do trabalhador. Hoje a psicologia no trabalho está sendo altamente difundida, tá? Está sendo altamente utilizada, apesar de ser algo novo, tá? Como eu tinha falado da psicologia do trabalho, mas desta forma, quando não há um controle, tá? Quando não há um controle das questões psicológicas, começam a aparecer os fatores negativos, as consequências dessa exposição a riscos, tá? Dessa exposição à pressão de trabalho, dessa exposição também, dessa debilidade funcional do trabalhador. Como eu falei, cada trabalhador, tá? Cada vida é uma vida. Cada anatomia, cada anatomofisiologia neurológica é cada anatomofisiologia neurológica. Nem todo mundo é igual. Umas pessoas aguentam pressão, outras não aguentam, tá? Chegando às consequências do não controle, tá? De uma não boa interação da psicologia do trabalho, quando ela não consegue agir positivamente, há a questão dos transtornos, tá? Quando esses fatores negativos atuam sem nenhum bloqueio no trabalhador, pode ocorrer vários fatores. Então nós vamos citar alguns. São os transtornos mentais relacionados ao trabalho. Dentro da classificação de Schiller, no que diz respeito à medicina do trabalho e às doenças relacionadas ao trabalho, os transtornos estão na classificação 3, tá? Para se abrir um CID, que é o Código Internacional de Doenças, um CAT, que é a Comunicação na Ciência do Trabalho, transtorno mental relacionado ao trabalho, é bastante complicado, mas eu já conheço o caso que já foi aberto o CID, tá? Já foi aberto o CAT,
tá? Já foi aberta a comunicação no acidente de trabalho como o transtorno mental relacionado ao trabalho, sendo caracterizada uma doença do trabalho. Inclusive, alguns transtornos já estão classificados como doenças do trabalho. É difícil chegar ao nexo causal? Porque daqui que eu chegue à conclusão que aquele trabalhador realmente surtou ou está com episódios depressivos por conta do trabalho, é complicado. Então exige muita perícia, muita agilidade, tá? E conhecimento dos psicólogos, dos psiquiatras, dos médicos do trabalho e assim sucessivamente. Então, os transtornos mentais. Hoje, com as pressões de trabalho, ritmos alucinantes, exposição a diversos agentes, entre outros fatores, surge uma nova categoria de patologias relacionadas ao trabalho. Desta feita, ainda não totalmente estabelecida devido à dificuldade de comprovação e chegada ao nexo causal e epidemiológico. O que é o nexo? É justamente o elo, tá, que vai ligar a doença atual à vida pregressa do trabalhador. O que causou essa doença? Então, chamo justamente nexo causal. Para se chegar a essa conclusão no que diz respeito a transtornos relacionados ao trabalho, exige uma certa perícia e há muita água para passar por debaixo da ponte. Então, nem toda doença, transtorno mental, ele é caracterizado hoje relacionado ao trabalho. Para ser caracterizado, exige um grande trabalho aí, anamnese em cima de anamnese, pesquisa em cima de pesquisa, inspeções e vigilância no ambiente de trabalho, para ver aquele ambiente que o trabalhador é exposto, a fim de se chegar ao mínimo denominador comum. Seguindo aí, esta categoria é chamada hoje de transtorno mental relacionado ao trabalho, tá? Então, depressão, demência, transtorno de comportamento, entre outros distúrbios, estão dentro dessa categoria. No que diz respeito à patologia realmente estabelecida, pode-se citar a síndrome de burnout, que é justamente o que eu falei no início. Nós vamos falar um pouquinho, tá, mais detalhado dessa síndrome, que é a síndrome de burnout, que acomete muito professores, médicos, enfermeiros, tá, profissionais que têm contato direto com o público, tá certo? Isso aí vai se juntar também com síndrome do pânico, então é uma complicação só. Hoje em dia, a síndrome de burnout tem uma grande incidência dentro dos médicos, tá? Se você observar, só saindo um pouquinho da síndrome de burnout, se você observar a quantidade de dependência química que nós temos hoje dentro da medicina, dentro da enfermagem, não é brincadeira, tá? Muitos médicos, por conta de plantões excessivos, né, ter que virarem noites, então, às vezes, eles fazem uso de medicamentos para poder ficar acordado, e esses medicamentos começam a exercer uma dependência química, então isso aí também se torna problemas relacionados ao trabalho, tá certo? Problemas relacionados ao trabalho. Então vamos seguindo aí. A questão da síndrome de burnout, patologia caracterizada por alterações de comportamento que geralmente acomete categorias profissionais como com contato ao público, tá? Como exemplo, os professores, médicos e enfermeiros. Isso aí ainda se tratando da síndrome de burnout. O conceito para transtorno mental. O que seria transtorno mental? Deficiência ou disfunção. Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, é qualquer perda ou anormalidade da estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica do corpo humano, né? do organismo humano. Ainda no conceito, a Organização Mundial da Saúde estima a ocorrência de índice de 30% de transtornos mentais menores e de 5 a 10% de transtornos mentais mais graves na população trabalhadora ocupada. Então tem aquele velho chavão, né? De médico e louco, todo mundo tem um pouco. Então, qualquer pessoa
pode estar sujeito a surtar. Depende dos fatores, tá? Tanto endógenos, ou seja, internos, quanto fatores exógenos, externos.